Olha, eu vou pedir desculpa pela minha voz, eu tô muito gripado. Eu queria esperar o nariz desentupir e tal, mas. Um videozinho gripado não mata ninguém, né? Enfim, há um bom tempo atrás eu terminei de ler Frankenstein, um dos clássicos da literatura no geral, mas principalmente clássico da literatura gótica, um dos pilares dos monstros europeus, de certa forma considerado por muitos o pai do biopunk. Se hoje Alien e Scorn existem, isso foi graças ao sucesso da escrita de Mary Shelley, sendo passado através de eras em diferentes formatos do experimento nefasto do genial, porém pretensioso Victor Frankenstein. Hoje iremos elaborar um pouco sobre o livro clássico, falar um pouco de algumas de suas adaptações. Eu não consigo consumir muitas, já adianto isso, mas aqui eu não quero eleger a melhor e tampouco te convencer que existe uma melhor de fato. Apenas quero comentar como foi a minha experiência nesse livro nos dias de hoje e como me senti com sua conclusão. Enfim, já enrolamos muito, meu nome é Rincast, você está na Rincast FM na frequência 69.4 e hoje vamos relembrar esse clássico do terror. Não se esqueça de dar um like no vídeo para não se esquecer depois. E se não for inscrito, se inscreva no canal, ative sempre para não perder os próximos vídeos. E comente outras coisas que você gostaria que eu trouxesse aqui no canal. Enfim, vamos lá. Eu não sei o que eu vou fazer para apresentar essa história, já que é um livro. No momento que eu tô escrevendo isso, eu não sei se eu uso a versão do Junji Ito, porque eu não consegui achar nenhum dos outros filmes em qualidade decente, e o de 31... a gente fala outra hora. Eu vou ressalvar que eu tô falando exclusivamente do livro, beleza? Nada de animação, mas é meio que inevitável falar delas, porque parte do que eu senti com o livro se deve ao fato de que a visão que a cultura pop tem nessa história ser muito diferente do que ela realmente é. Frankenstein não é a história de um cientista que cria um monstro que por acidente começa a matar gente. Frankenstein é uma história sobre a natureza do homem, uma história cruel e profunda sobre a mentalidade humana e o que realmente é ser bom e mal. O monstro central, o demônio criado por Victor Frankenstein, que muitos acham ser o verdadeiro protagonista e detém todo o nome da obra, só aparece no capítulo 4 e depois disso some. Sendo bem sincero, ele mal aparece, apesar de ser o grande vilão. A história é sobre Victor, um homem que desde cedo aspirava à grandeza, um homem que queria chegar aos pés de Deus. E para isso fez experimentos insanos para dar vida a uma massa de carne que ele construiu pensando em um ser perfeito. Um ser forte que seria a evolução da humanidade e que devotaria sua existência a ele. Mas, ao ver o resultado de sua criação, ele apenas sentiu desespero e medo, nem dando nome ao ser. E aí começou a ruína. Victor Frankenstein não é um santo. Tudo de ruim que acontece com ele poderia ter sido facilmente evitado. Claro, ele também não é o demônio na Terra, ele não tinha como prever o que ia acontecer, mas a ruína da sua família e de toda a sua volta são mais ligadas a ele como pessoa do que só poderiam ser causadas pelo monstro que ele criou. Agora, o demônio, aquele que nem nome recebeu de seu criador, um ser monstruoso, gigante, cheio de cortes, capaz de matar um urso. Um ser puro, alguém culto e que entende as belezas da vida, renegado a uma vida se escondendo porque seu criador o fez como um monstro e lhe nega qualquer direito à empatia ou qualquer outro prazer que os homens comuns podem usufruir. O monstro não é de todo mal. Se ele tivesse tido a inclinação correta, talvez tivesse sido um herói, mas ele só conheceu o mal da humanidade e esse foi o caminho que ele escolheu seguir. O monstro é tão vítima da apatia de seu criador quanto das vítimas que ele causou. Eu particularmente não curto o final do livro. Sem dar muito spoiler, me soou muito como ai gente, ele já não estudou essa galera aqui porque ele tem um passado triste. Claro, é um livro de 1800 e lá vai bolinha. A finesse de roteiro e motivações não pode ser comparada com os dias de hoje. Mas eu acho que se a história não fosse recheada de indas e vindas, os sentimentos do monstro poderiam ter sido mais bem trabalhados. Agora vamos finalmente falar da história em si e seus problemas anacrônicos. Eu acho o texto muito enrolado, não na narração dos fatos em si, e sim porque muita coisa acontece nessa cidade. O Victor fica viajando de um canto pro outro, indo pra lá e pra cá, e a cada momento, em cada canto, tem páginas e páginas pra descrever o local. Pode parecer que eu estou reclamando do livro ser competente em descrever as coisas, mas eu quero dizer que tem coisa demais. Poderia ter sido tudo mais simples. Bom, era só isso de crítica ao livro mesmo. De resto é 10/10, Gold, Game of the Year Edition, Cannabis Edition, Pulp Fiction Edition e sei lá mais o que. Leia Frankenstein quando tiver a oportunidade, ele é maravilhoso. Agora, a parte ruim. Então, uma das coisas que eu mais senti com o livro foi choque. No caso, choque de surpresa, porque eu não esperava nada do que eu vi. E isso se deve ao fato de que a adaptação cinematográfica do livro, aquela que definiu a imagem da história por décadas e suas próprias adaptações, é uma merda. Eu não estou falando da qualidade, obviamente, sim desse filme como uma adaptação minimamente competente da história, e ele falha em tudo. Eu até hoje não entendi por que eles inverteram o nome do protagonista com um amigo, e se esse fosse o único problema. Todos os personagens são tanto faz, eles estão cumprindo seus papéis de maneira bem direta. Victor é um amigo apoiador, Elizabeth é a noiva preocupada, o pai tá lá, os professores estão lá, o Henry é só um maluco que por algum motivo tem uma ajudante corcunda, eu não sei dizer se foi aqui que esse clichê começou. E claro, a grande estrela do filme... Eu não tenho nem palavras pra descrever a derrota que é. Olha como massacraram o meu menino. Um ser culto e profundo virou só um monstro malvadão.
Que tristeza. Sinceramente, eu sinto que esse filme não tem nem valor histórico nos dias de hoje. Eu só preciso saber que ele existiu já tá bom. Eu pretendia falar de mais algumas adaptações, só que é impossível achar elas por aí, ainda mais dublado ou com legenda. Então só resta uma pra comentar e talvez seja de fato a mais interessante. Eu imagino que Junji Ito dispensa apresentações, considerado o mestre do terror japonês, tem uma infinidade de contos e adaptações no seu currículo, com traços e finais incríveis e uma referência clara quando falamos de terror, e que incrivelmente tem um azar gigantesco com suas adaptações, mas isso são problemas à parte. Em algum momento ele resolveu fazer uma adaptação da história de Mary Shelley e não é 100%. Eu poderia ser extremamente chato e falar de detalhes minúsculos mudados? Poderia. Mas, sinceramente, ninguém merece esse tipo de gente, apesar de que, nesse caso, eu considero que são críticas válidas, porque uma adaptação realmente fiel à ideia do livro tá em falta. E caso você saiba de um filme ou série que faça isso, ou ela é extremamente cult e ou está indisponível. O maior problema é tentar falar das mudanças que realmente me incomodaram sem dar spoiler, porque elas acontecem bem mais pra frente. Então vou deixar vocês na mão nessa. Talvez no futuro eu faça um vídeo mais simples, sendo bem chato falando de cada pontinho, mas eu ainda recomendo vocês lerem esse conto porque ele é mais enxuto que o livro original e ainda é uma história do Junji Ito, né? O terror é ótimo. Cara, eu acho que agora eu entendo o sentimento pessoal dos livros ao ver uma edição que tem a capa de um filme ruim. Frankenstein é uma história ótima e que vale muito a pena se ler ainda hoje. Seu único problema é que suas adaptações são tão diferentes e deturpadas que você não pode usar elas para incentivar uma pessoa a ir atrás do material original. Ou são extremamente difíceis de ter acesso por N motivos. Definitivamente a melhor opção é o conto Junji Ito, e só isso mesmo. Leia o livro original e aproveite, você não vai se arrepender, eu te garanto. Esse vídeo foi um sacrilégio pra editar, então por favor deixa o like pra me incentivar a continuar trazendo esse conteúdo de livros aí. Recomendem obras que vocês gostariam que comentasse aqui, se inscrevam no canal e ativem o sininho pra não perder os próximos lançamentos e levar o nosso som para mais pessoas. Muito obrigado por terem me ouvido até aqui e fim da comunicação.